Se Luciano Lago está defendendo o lockdown agora, é porque a empresa dele não precisa de recurso financeiro para sobreviver, mas a sua precisa. Ele está achando que o lockdown é bom porque todo mês ele ganha o dinheiro dele. Todo mês o pagamento dele de vice-prefeito está lá na conta, mas o seu de empresário, o seu de funcionário, de lojas que estão fechadas, não entra não. Cara, a gente fica mais impressionado com prefeitos, com governadores, fechando tudo de cidade em cidade, impedindo que as pessoas trabalhem. Pessoas perdendo emprego, empresas fechando, falindo, e o comércio indo de mal a pior, e ainda assim eles insistem em fazer lockdown. Hoje eu verifiquei uma determinada postagem de uma pessoa aqui da minha cidade, aqui da região metropolitana de Salvador. E ele postava um texto de ACM Neto, dizendo que a única maneira de conter o vírus era o lockdown. Eu queria que essas pessoas que costumam fazer isso, disseminar essas falsas verdades para as pessoas, mostrassem pelo menos um caso no mundo onde o lockdown deu certo. Um caso no mundo onde o lockdown impediu que a doença avançasse. Um caso de lockdown que não quebrou a economia de nenhum país e que não estragou tudo somente na sanha de querer dominar as pessoas. O grande problema é esse duplo padrão constante de políticos que pensam dessa maneira. Por que o duplo padrão? A semana passada a Veja informou que o presidente seria a favor do lockdown e fez de uma forma de crítica. Né? Quando o presidente informou que não era a favor de lockdown e nunca foi a favor de lockdown, no instante eles mudaram de posição. Ou seja, se o presidente for a favor de lockdown, o lockdown não vale, não é importante, o lockdown vai destruir a economia. Se o presidente for contra, o lockdown é a única ferramenta de salvar. Então a ACM Neto escreveu um texto nas suas redes sociais informando que o presidente entrou na justiça, entrou no STF com um pedido para suspender os casos onde prefeitos e governadores estão fechando tudo na forma de lei marcial. Por que isso? Porque somente uma lei marcial pode fechar tudo dessa maneira, colocar toque de recolher e impedir o direito de ir e vir. E até a lei marcial, se acontecer, ela precisa passar pela a decisão do presidente e ainda passar pelo Congresso para que seja aprovado. Não pode ser feito de qualquer maneira. Então, o presidente realmente entrou com a ação querendo impedir isso, porque está quebrando o comércio, está destruindo os empregos das pessoas. E aí a ACM Neto vem com essa frase linda, dizendo que é a única maneira de conter o vírus. E a gente encontra um empreendedor da cidade que é vice-prefeito dizendo que essa é a única maneira de conter o vírus. Por que ele faz isso? Porque a empresa dele não está funcionando, está fechada e ele recebe o salário todo mês da prefeitura como vice-prefeito. Por que a ACM Neto diz isso? Porque ele tem interesses políticos, interesses de poder e que só podem ser consumados se ele realmente estiver com a economia destruída. Pessoas que têm desejo de ser ditador. A grande diferença entre direita e esquerda hoje é justamente essa. A direita, as pessoas de direita, pessoas como eu, cidadãos comuns que nem são do meio político, preferem a liberdade do que uma falsa segurança, enquanto os de esquerda dão um sinal de uma falsa segurança e retiram de nós a liberdade, o direito de ir e vir e outros direitos a mais. E gostaria muito que o Luciano Lago ou qualquer outra pessoa que é a favor de lockdown viesse mostrar cientificamente que isso impede o avanço do vírus. A prova está aí pelo mundo inteiro, inclusive a Argentina com sua economia quebrada, e é o país que fechou absolutamente tudo, e não teve jeito, não dá jeito, né? Agora, medicações, tratamento precoce. Quando eu falo tratamento precoce, eu não estou me referindo a tratar precocemente antes da pessoa ficar doente. Tratamento precoce é quando apresentou os primeiros sinais da doença, já vim com um protocolo específico que trate da doença, né? Tratamento precoce ninguém quer fazer. Nenhum governante quer aceitar o tratamento precoce. E cidades como Porto Seguro está bem segura, porque os médicos, contra a vontade do governador, contra a vontade de prefeitos, estão indicando uma medicação para tratamento precoce. Apareceu os sintomas da doença, os médicos já indicam um tratamento precoce já para tratar os sintomas imediatamente, antes que a pessoa tenha uma evolução da doença para precisar ser internado. Eu fiquei doente de Covid e fiquei por 17 dias mais ou menos doente. Por que eu fiquei tanto tempo doente? Porque eu fui ao SUS e aí eles indicaram que eu fizesse o exame 4 dias depois que eu me apresentei com todos os sintomas. Eu fiz o teste,
né, deu positivo e eu só recebia ligações para saber como é que eu tava, né? E eu passando mal em casa com minha família, minha esposa e minha filha também doentes, eu fui à farmácia e eu mesmo tomei a medicação, essa mesma que todo mundo é contra e que alguns médicos indicam. Eu fui à farmácia, procurei uma que não me vendia, eu procurei em outras, consegui comprar a medicação, tomei no dia seguinte a tomar a medicação, eu já estava bem, né? Então, infelizmente, o que nós temos é um monte de pessoas que tem uma ideia de uma falsa ciência, que são verdadeiros tiranetes, que são verdadeiros mini ditadores e que querem ver o país ruir, querem ver a economia do país ruir e ficam aí indicando lockdown como agora a única solução. No início, o lockdown era uma solução para o sistema de saúde se preparar para o problema. O presidente mandou muito dinheiro para os estados e para os municípios e aí não precisou mais. Agora eles usam o lockdown como única maneira de não disseminar a doença. Pelo amor de Deus, a gente não é imbecil não. Se Luciano Lago está defendendo o lockdown agora, é porque a empresa dele não precisa de recurso financeiro para sobreviver, mas a sua precisa. Ele está achando que o lockdown é bom porque todo mês ele ganha o dinheiro dele. Todo mês o pagamento dele de vice-prefeito está lá na conta, mas o seu de empresário, o seu de funcionário, de lojas que estão fechadas, não entra não, tá? Então, infelizmente, eu fico muito chateado com pessoas que cegamente fazem isso, mas só fazem porque não estão passando por problema algum. Mês passado, esse mês, né? Nos meados do mês, um vídeo tomou as redes sociais, um vídeo filmado por Di Carvalho, tomou as redes sociais, foi parar nas redes sociais até do presidente da República, né? E esse vídeo fala um jovem, um pai de família, falando por que ele não podia parar. E ele disse que lockdown não resolvia coisa nenhuma, que a mesa dele, no meio-dia, os filhos pediam comida e lockdown não ia dar solução, ele precisava era trabalhar, né? Graças a Deus ele conseguiu emprego no polo petroquímico de Camaçari, mas isso não acontece com todo mundo. Ele teve a oportunidade por causa do vídeo, né? Mas você que está em casa parado, está desempregado, você que está com sua loja fechada e pagando aluguel e ainda pagando funcionários, você não vai querer que o comércio feche, né? O que é ruim hoje para o nosso estado e para os municípios? Ônibus lotado porque diminuíram as linhas de ônibus, metrô lotado porque diminuíram a quantidade de saídas de metrô, né? Isso é prejudicial porque ali não tem distanciamento social. No metrô não tem distanciamento social, nos ônibus não tem distanciamento social e vem esse bando de canalhas que eu digo, porque quando você sabe que a coisa não dá solução e fica mesmo assim insistindo nela, é porque você tem outros interesses, né? Interesses escusos. Isso é canalice. São canalhas as pessoas que defendem um lockdown, fecha tudo e esquece da barriga dos outros, da necessidade dos outros. Eu poderia estar aqui agora defendendo o lockdown, porque eu tenho emprego fixo, servidor público, tenho meu salário todo mês, saindo ou não de casa, trabalhando em casa ou trabalhando dentro da minha agência. Mas eu não sou desse tipo, eu não sou canalha. Eu quero que as pessoas tenham o direito de trabalhar, o direito de ir e vir, né? Nós prezamos pela liberdade das pessoas. Tenham todo o cuidado, você que trabalha na cidade, trabalha na rua, trabalha no comércio, tenha todo o cuidado com você mesmo, usando máscara, usando gel. Tenha cuidado com as pessoas de quem você se aproxima também. Quando chega em casa, tome seu banho antes de abraçar os familiares. Troque de roupa. Mas defender um fecha-tudo, vendo pessoas passando fome que precisavam tirar seu pão na rua como ambulante, é triste e é horrível, né? É muita canalice. Essa é que é a verdade.